Desde 2015, o Centro de Valorização da Vida realiza o Setembro Amarelo no Brasil. O mês serve para conscientizar a população sobre a prevenção do suicídio. Neste ano, tem programação especial em Santos. No Brasil, todos os dias são registrados 32 casos de suicídio, um a cada 45 minutos. E setembro é o mês mundial da prevenção, chamado Setembro Amarelo. E aqui em Santos, o Centro de Valorização da Vida vai promover diversas atividades sobre o tema. Sobre este assunto, entrevisto agora o voluntário do CVV, Manuel Carlos de Oliveira Cortez. Amanhã, no sábado, vai acontecer um abraço solidário, onde? Isso mesmo, na Otton Feliciano, esquina com Ana Costa. A Otton Feliciano é aquele bulevar onde tem mais aglomeração de pessoas nas tardes de sábados em Santos. A partir das 3 da tarde, qual é o intuito de vocês nesse ato? É trazer as pessoas, levar para as pessoas o nosso carinho, o nosso amor, para as pessoas sejam mais solidárias, pensem mais no outro, que é o que a gente percebe que está faltando mais, essa comunicação mais fraterna entre as pessoas. No dia 23 vai acontecer a tradicional caminhada, onde será? Ela sai da Praça das Bandeiras e vai até a Fonte dos Sapos. Já tivemos ano passado, foi um sucesso. E é uma coisa bem legal, junta bastante gente, caminhando junto com a gente faz panfletagem e conversa bastante sobre o assunto do apoio emocional. A gente tem visto que tem sido cada vez mais frequentes casos de suicídio aqui na Baixada Santista. Fala um pouquinho do trabalho de vocês de prevenção aqui da CVV. A gente procura ouvir as pessoas, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas não estão encontrando entre os amigos, familiares, espaço para estarem se abrindo, para estarem conversando sobre os seus problemas. Há uma tendência das pessoas reagirem com conselhos, com direcionamentos. Nós ouvimos as pessoas sem fazer críticas nem julgamentos. As pessoas podem falar da essência delas, do que está afetando elas, e dessa forma elas poderem se aliviar e tirar essa tensão de dentro delas. Acaba sendo um trabalho de prevenção ao suicídio efetivo. Qual o contato do CVV caso alguém precise? O número é nacional, é discar 188 em qualquer lugar do Brasil. O atendimento é feito em postos, são 90 postos ao redor do Brasil, e sempre estamos à disposição, 24 horas por dia, todos os dias do ano. Manuel, faça um convite então para que todo mundo compareça amanhã, a partir das 3 da tarde, no Abraço Solidário. Juntem-se a nós. Amanhã temos esse abraço solidário. Vamos juntar os voluntários do CVV de Santos, nosso posto de Santos, os nossos familiares e amigos, e contamos com a presença de todos vocês. Obrigada por suas informações. Patrícia Nunes, para Santa Cecília TV. Só para reforçar, o abraço solidário acontece na rua Otton Feliciano, no Gonzaga, em Santos. E a Dessa está preparando um novo modelo de acesso às balsas que fazem a travessia entre Santos e Guarujá. O objetivo principal é resolver o nó viário que se forma quando há muita demanda no entorno do mercado de peixe na Ponta da Praia. As adequações devem ficar prontas antes da temporada de verão, que começa em dezembro. Começou na Catedral a novena em homenagem a Nossa Senhora do Monte Serrat, padroeira de Santos. Olhos fixos na padroeira. Com um terço nas mãos, Dona Aurora reza em silêncio, com o coração cheio de gratidão à Santa Milagrosa. Eu devo estar viva justamente a intercessão de Nossa Senhora do Monte Serrat, porque minha mãe estava me esperando e, na ocasião, pelos dias que eu iria nascer, ela levou 4 dias indo ao hospital e saindo. E aí, no dia que ocorreu, justamente o médico que a acompanhou durante a gestação não estava em férias, e o plantonista da Santa Casa não tinha especialidade em obstetrícia. E muitas horas a minha mãe ficou aguardando naquele sofrimento. Depois que ela começou a pedir a Nossa Senhora do Monte Serrat, dali 1 hora eu fui retirada a fórceps. Eu tenho marca muito pertinho das têmporas. Ele não tinha experiência nenhuma, mas eu sei que a mão de Maria segurou. A devota veio à Catedral de Santos para também participar da missa especial em homenagem à padroeira da cidade, que marcou o início da novena. A imagem permanece na igreja até o dia 8 de setembro, data em que retornará ao santuário no alto do morro.
Continuamos com aquilo que já estávamos celebrando, missa às 9 da manhã, missa às 5 da tarde. Acrescentamos agora a missa das 19 horas. Lembrando que a novena acontece dentro dessa missa, durante esta terceira missa. Mas durante o dia, ainda ao meio-dia, uma reza, um terço, um rosário, um momento mariano, também às 14 horas e também às 15 horas e 30 minutos. Quem puder vir, venha, porque sai daqui leve, sai daqui muito esperançoso, com muita fé e sempre amando Jesus Cristo e a mãe dele. E alunos do Colégio Santa Cecília e do Lar Santo Expedito fizeram uma homenagem à padroeira de Santos no começo da tarde. A turma lotou as primeiras fileiras da Catedral de Santos. Eram mais de 80 crianças do 5º ano do Colégio Santa Cecília e do Lar Santo Expedito. Os alunos fizeram fila para colocar flores junto à imagem de Nossa Senhora do Monte Serrat. O jogral contou um pouco da história da Mãe de Jesus. Recebeu a vista de anjo, que lhe informou que ela tinha sido escolhida para dar luz ao Filho de Deus. Alunos da oficina de teatro apresentaram a Anunciação da Virgem Maria, feita pelo Arcanjo Gabriel. Os momentos de fé e devoção reuniram a alta direção da Unisanta, coordenadores e professores do Colégio Santa Cecília. Conhecimento religioso que chega aos pequenos. Você sabe quem é a padroeira de Santos? Sim, é a mãe de Jesus Cristo, o seu único filho. Você já conhecia a história de Nossa Senhora do Monte Serrat? Bom, mais ou menos, agora estou aprendendo aos poucos. O que você pode falar dela? Ela é muito importante para nós, ela nos ajuda, ela nos abençoa. Eles também fazem catequese lá no colégio, a gente sempre coloca a importância, né? Eu até brinco com eles. Quando a gente canta para nossa mãe, a gente canta com o coração. Então, quando a gente canta para nossa mãe do céu, com mais coração ainda, né? Com mais amor, porque ela está lá para nos socorrer, para nos acolher, para atender nossos pedidos. Então é nesse sentido que eles vêm aqui, prestar realmente essa homenagem como uma padroeira muito querida e muito especial. Muito importante eles saberem a história da cidade, poderem ao mesmo tempo entender a questão envolvendo a razão da padroeira de Santos, ao mesmo tempo as solenidades que são feitas, uma atividade extracurricular que eles possam ao mesmo tempo saírem do colégio e visitarem, no caso, um monumento e uma questão turística como a catedral. Então existem uma série de fatores tão positivos, assim como a religiosidade e a fé. Independente da religião, é importante despertar nessas crianças e também em todos nós, professores, funcionários envolvidos, exatamente o significado do caminho de Jesus, do nosso amor ao próximo e principalmente nós estamos cada vez mais pela fé buscando a paz e o entendimento entre as pessoas. O Tribunal Superior Eleitoral julga, neste momento, o registro da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, preso em Curitiba, à presidência da República. O placar é de 1-0 contra Lula. O voto foi do ministro Roberto Luiz Barroso. A sessão extraordinária convocada pela presidente Rosa Weber começou no fim da tarde e ainda está nas primeiras manifestações dos ministros. Mesmo que o TSE não aceite a candidatura do ex-presidente, ainda resta ao Partido dos Trabalhadores apelar ao Supremo Tribunal Federal para manter Lula como candidato. Na edição de ontem, o Caderno Regional fez uma homenagem a uma das maiores nadadoras brasileiras, Renata Gondi. A carreira vitoriosa da atleta, que morreu há 30 anos quando fazia a travessia do Canal da Mancha, está nas páginas de um livro que virou documentário. Quando morrer, eu quero que façam um livro com meus diários. Sei que não são importantes, mas são bacanas porque contam uma vida. E uma vida, por mais insignificante que seja, é muito importante para aprendermos mais sobre nós mesmos. E o sonho foi realizado. O título, o mesmo do diário que Renata Gondi começou a escrever aos 8 anos. Revolution 9, nome de uma música dos Beatles de 1968. Number 9. Ele andou comprando uns discos dos Beatles, ela começou a escutar, gostou e aí ela ficou fanática pelos Beatles.
Até quando o João Leno, que morreu, né? Eu estava aqui em Santos, eu falei, meu Deus do céu, como é que ela deve estar lá no Rio? Aí telefonei para ela, realmente estava chorando, né? Que ele tinha morrido. A obra lançada em 1998 é de Marcelo Teixeira, presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Ele foi dirigente de Renata Agonde na Associação Santa Cecília de Esportes e, acima de tudo, amigo. Tem trechos do Diário da Nadadora. Fala das primeiras braçadas aos 8 anos no Fluminense Futebol Clube, no Rio, das conquistas e da trajetória de um atleta que foi inspiração para várias gerações. Nas competições de águas abertas, né, muita gente, pelo menos, se manifestava, conversava com a gente. Poxa, mas que facilidade a sua filha, hein? Poxa, mas ela nada como se não sentiu nada. O Revolution 9 ganhou uma versão cinematográfica. A produção foi uma parceria entre a Universidade Santa Cecília TV Cultura, com direção de Rudá Andrade. A estrada não me mete medo, até me dá prazer. E nem a solidão me faz temer. Eu tenho medo de me acostumar com isso. Vá, entre por aquela porta. Ali não tem caminho fácil. Fotos, imagens e animação gráfica revelam momentos de um atleta que se dedicou de corpo e alma ao esporte, à família e aos amigos, e nunca desistiu de ir em busca dos sonhos ao longo dos seus 25 anos. Corajosa, teimosa. Ela precisava ter muita coragem para fazer o que ela fez. Era uma vez uma garota, acima de tudo uma garota que viveu. Era agradável brincar na água, aprender a respirar dentro d'água, se exercitar dentro d'água. Fazia por intuição. Eu voava longe, não só para a Lua, mas para lá de Urano, Plutão. Estou nadando cada vez mais e isso me ajuda espiritualmente. Parece que posso voar. E segue até 5 de setembro a terceira edição do Santos Film Fest. Hoje foi dia dos aficionados por videogame conhecerem um pouco mais sobre a história dos consoles que já estão no Brasil desde a década de 70. Na tela do museu, no Teatro Municipal, sons e imagens que marcaram a infância de muita gente. Acho que o último brinquedo que eu tive, eu não lembro, porque o Atari veio e apagou tudo. E daí pra frente, só pixel. Depoimentos de profissionais que contribuíram para a história dos games no Brasil. No começo dos anos 80, a gente já conseguia perceber como o brasileiro gostava de tecnologia. Já acreditava que o videogame tinha vindo para ficar e que, sem dúvida nenhuma, ele ia ter uma série de progressos. Alguns deles, obviamente, para mim, inimagináveis na época. Hoje, a indústria de videogame, existe já um consenso do tamanho da indústria, da seriedade da indústria, né? Mas durante muitos anos ela não foi levada a sério. Ela já era maior do que Hollywood. 40 pessoas foram entrevistadas no filme, que levou 2 anos para ser produzido e custou R$30 mil. 1983, o ano dos videogames no Brasil, tem 2 horas e 23 minutos de duração e também pode ser assistido no YouTube. O objetivo dos criadores é divulgar a trajetória dos games no país e ajudar a manter viva na memória dos brasileiros o meio de entretenimento mais popular da década de 80. Que esse ano, 1983? 1983 é o ano, embora o videogame chegasse via contrabando, via aquisição, por exemplo, de maneira limitada na Zona Franca de Manaus, 83 foi o ano que ele chegou oficialmente, que houve o boom, que foi uma febre, que grandes empresas, como, por exemplo, a Gradiente, a Philips do Brasil, a Sharp do Brasil, abraçaram a ideia e lançaram o aparelho, podia ser encontrado em qualquer loja, oficialmente. Foi o boom, foi quando ele deixou de ser uma coisa
mais limitada, para poucos, vamos chamar assim, para uma coisa que você ia num MAP, numa Mesbla, nessas lojas, você encontrava facilmente. Na plateia, um público especial, estudantes de jogos virtuais. Para a turma de jogos, isso é uma grande oportunidade, até porque é um documentário que conta a história dos jogos digitais aqui no nosso país. Então, é completamente emocionante ter contato e ainda ter uma aproximação tão grande com o diretor que pode responder qualquer coisa para a gente, de qualquer âmbito que a gente tiver dúvida ou quiser até mesmo se aprofundar no assunto. Como já disse um jornalista, o Brasil é um país sem memória. Então, a gente resgatar essa memória e passar isso para um público mais novo, que fica verdadeiramente fascinado ao notar, puxa, então foi assim que a coisa aconteceu, né? Meio no amadorismo, depois grandes indústrias foram surgindo e de uma maneira absolutamente artesanal no começo, né? Assim, no quintal de casa, e eles ficam mesmo assim maravilhados em saber que a história existe a nossa história de como o videogame chegou ao Brasil. Hoje o videogame tem em toda casa, quase que se fosse um eletrodoméstico, às vezes mais de um. Mas naquela época foi um negócio bem espartano, né? A terceira edição do Santos Film Fest segue até 5 de setembro. A programação completa você encontra no Santa Portal. E o Caderno Regional de hoje fica por aqui. Eu volto na segunda-feira, às 7 da noite. Não se esqueça, com mais notícias de Santos e região. Bom fim de semana para você e até lá. Tchau.